Esse podcast, em sua segunda temporada, acontece com o apoio da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Olá, você está em Arte Adiante, um podcast onde nós conversamos sobre arte, contemporaneidade, futuro e possibilidades de criação. Converso hoje com Ícaro Ferraz Vidal Júnior, um homem negro de pele clara, com cabelos ondulados e barba pretos. Usa uma blusa preta. Falamos sobre seu percurso como pesquisador e crítico, enquanto refletimos sobre os desafios do circuito de arte no Brasil. Sou Nilo de Almeida, atuo já há alguns anos na área de cultura, me dedicando a pensar possibilidades para os museus e espaços de arte. Sou um homem branco, com cabelos grisalhos que já foram castanhos, olhos castanhos e uma altura média de 1,70. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos. Como você se define enquanto profissional? Assim, você, no campo de arte, vamos supor, tem o curador, tem o crítico, tem o artista visual. Eu queria te colocar, depois te tirar. Em qual caixinha você poderia estar nesse primeiro momento? Bom, obrigado pelo convite, Nilo. É um prazer estar aqui para ter essa conversa. Bom, atualmente, eu sou curador, eu vivo disso, entendendo aí que a curadoria, ela compreende um conjunto de ações que não se reduzem à organização de uma exposição, Então, eu escrevo texto, eu acompanho artistas, eu acho que faço, enfim, curadoria de residências, acompanho processos em residências artísticas, então acho que isso é a forma como eu entendo e como eu pratico, a curadoria. Agora, eu tenho uma trajetória que ela é muito marcada pela minha relação com a universidade, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Esse foi o primeiro ano que eu estive fora da universidade, assim, embora colaborando com, enfim, um laboratório da UFRJ, do qual eu faço parte. Então, a curadoria apareceu na minha vida como uma maneira de endereçar ou elaborar uma série de questões que vêm de uma pesquisa, É claro que eu acho que a curadoria em arte contemporânea ela tem algumas singularidades, A gente não usa, uma das coisas que eu fui aprendendo à medida que eu fui fazendo os projetos, esse estatuto, da obra de arte, que é muito mais do que a ilustração de um argumento que a gente já tenha, Então acho que esse trabalho com o artista me ajudou um pouco até a questionar, a bolha em que a gente vive na universidade, que a gente chega ali com um monte de ideia pronta, de conceito, de coisas muito fundamentadas, mas aí tem uma certa cegueira para aquilo que o artista está efetivamente fazendo com seu trabalho, Então, acho que a minha prática como curador nos últimos anos, ela foi muito marcada por esse aprendizado, de como que a gente consegue pensar junto e a partir das obras que o artista cria. Então, acho que isso é um pouco como eu cheguei. Inclusive, eu nem, a curadoria nunca foi um campo para o qual eu tivesse me orientado de forma explícita e deliberada. Foi alguma coisa que foi acontecendo. Eu fiz uma pesquisa num mestrado na Europa sobre um artista que, inclusive, o projeto nem era sobre ele, o trabalho acabou sendo sobre ele. E quando eu voltei para o Brasil, em 2012, um amigo meu estava organizando a vinda desse artista para o Brasil e aconteceu uma retrospectiva dele no Museu de Arte Moderna do Rio.
E esse amigo me chamou, junto com outro colega meu, para a gente pensar essa retrospectiva, né? Então, ali acho que foi a primeira vez que eu pensei, né, que né, que a atividade de pesquisa poderia resultar em alguma coisa que não um texto, um trabalho acadêmico, mas numa mostra, numa exposição, né? Então, Quem era o artista? era o Harun Farokh, né? Um artista que faleceu, né? Tem Sim. alguns anos, né? E enfim, teve algumas exposições importantes depois de 2012 no Brasil. A mais recente que eu me lembro no Moreira Salles, que foi uma exposição bem bacana, né? Então eu acho que, para responder sua primeira pergunta, é isso. Eu acho que você, de um modo muito interessante, porque é uma questão que me inquieta, como eu faço um caminho contrário, quer dizer, eu venho da experiência prática, estou no universo da academia, uma luta com... Agora qualifiquei para o doutorado, caminho para a defesa. Então, assim, é sair desse universo e tentar dialogar com a academia. Então, quando você aponta um caminho no qual a academia dialoga com a sociedade, com o mundo, né, é muito interessante, porque exatamente acho que existe essa tendência a ter um apartamento, uma separação dos campos, né? E eu entendo que isso só faça sentido quando tem um encontro. Sim. Porque você produz conhecimento e esse conhecimento tem que estar vivo, compartilhado entre as pessoas, né? Sim. Eu acho assim, né, ao longo dos últimos anos, eu tenho sentido que para mim o interessante é justamente esse trânsito, né? Porque eu acho que a universidade ela tem muitos problemas, né? Que eu acho que a gente consegue dar uma arejada, né? Com né, o trabalho, enfim, ali junto com os artistas, nessa lida mesmo mais mundana, né, com a instituição, com a prestação de conta, tem que fazer. Então acho que te traz um pouco para né, te dá um aterramento, né? Por outro lado, né, quando a gente fica muito tempo, né, e você voltou para a universidade depois de uma prática profissional, né, na gestão e da cultura, né, eu acho que por outro lado, se a gente fica só nesse fazer, a gente também perde muito, né? Então acho que a riqueza está em poder, né, tá na universidade, tá fazendo os projetos, né? Acho que é um pouco por aí. É bacana porque essa sua colocação eu percebo em vários profissionais e colegas que vêm cada vez mais surgindo essa questão de entender o sentido da minha pesquisa, do meu fazer na academia, ressonando na prática, no cotidiano. Cada vez mais, então, as pautas emergentes que têm surgido nos últimos anos, cada vez mais incorporadas na academia e tendo uma devolutiva para a sociedade, que acho que é fundamental, né? Sim, acho que sim. E nesse percurso, né, a sua área de formação primeira seria... Eu me graduei em estudos de mídia na Federal Fluminense, mas foi um percurso um pouco errante, assim, porque até eu me graduar nesse curso, eu me graduei na primeira turma desse curso. Você é um pioneiro. Eu girei por muitos cursos, né? Então eu entrei na Federal Fluminense no curso de produção cultural, numa época que ainda não existia o curso de estudos de mídia, e entrei na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, no curso de comunicação social. Aí cursei um tempo, aí fiz o meu primeiro trabalho com produção, fiquei um pouco traumatizado, digamos assim. E aí eu mudei para estudos de mídia e a comunicação. Também comecei nas aulas mais práticas, não gostei, mudei para filosofia. Fiz um tempo de filosofia, depois tranquei tudo, fui fazer letras. E aí depois minha mãe ficou louca, eu voltei para mídia, que era o que faltava menos para eu me formar. E aí eu me formei. Mas então, desde do começo assim, da minha trajetória na universidade, eu acho que tem um pouco desse desejo e desse gosto pelo trânsito, sabe? Eu acho que é isso, né? A filosofia me dava uma coisa que a comunicação não me dava, mas a comunicação me dava uma que a filosofia não dava. Então, tinha um pouco
essa circulação mesmo, para mim era muito rico, assim, né? E o curso de estudos de mídia foi um curso muito bom, assim, eu acho que é um curso ainda pouco conhecido, mas que tem um programa muito interessante, assim, porque ele pensa, né, os fenômenos de mídia, né, entendido num sentido antropológico, filosófico, sociológico, cultural, político, né, e é um curso muito, não sei se permanece assim, mas no período que eu fiz, a gente tinha 1 ano de matéria de disciplina obrigatória, e o restante a gente podia ir compondo, né? E nesse sentido, toda a minha errância pôde ser, inclusive, aproveitada pelo curso, porque né, ele tinha essa ideia, né, de que um caminho de formação ele é singular e precisa ser livre, né? Então, acho que isso foi me dando um pouco dessa maneira, né, de existir mesmo, de estar sempre buscando, né, atualmente, nos últimos 2 anos, eu estou muito atravessado pela psicanálise, pela teoria psicanalítica, né, estudo no campo lacaniano aqui em São Paulo, né, então, e é uma coisa que eu sinto que também vai se misturando ali nos projetos curatoriais, nos acompanhamentos com os artistas, né, nos textos. Então eu, enfim, acho que essa curiosidade é muito importante, né, tanto no campo do saber, quanto no campo também dessa navegação por essa quantidade assombrosa, né, de artistas e de práticas e de coletivos e de textos da cultura que, enfim, a gente, né, eu entendo a curadoria muito nesse lugar de uma mediação disso tudo, né? Então, reconhecer que essa mediação ela vai ser sempre parcial, né, marcada por um ponto de vista, né, singular ali, que tem uma história, né, que não vai dar conta de tudo, né, que enfim, que a gente vai ter que fazer escolhas, e essas escolhas vão ser orientadas pela maneira como a gente vê ou imagina, né, o que o nosso momento precisa, né, então... Acho que é interessante porque você sai de uma posição, e por isso que eu falei da questão da caixinha no começo, né? Do estereótipo, daquela questão de poder, e vai para um campo dialógico quando a gente pensa a curadoria, né? Que é muito mais interessante, né, eu acho, mas também muito mais desafiador, né? Sim, né, mas por outro lado também eu acho que isso não é muito uma escolha, né? Eu acho que isso é o tipo de coisa que vai acontecendo. Eu, por exemplo, nunca trabalhei em instituição, né? Eu trabalho de forma independente, né, desde que eu comecei a trabalhar. Então, né, assim, o diálogo, ele é não só interessante e imprescindível do ponto de vista, né, da construção de um projeto, de uma ideia, de um argumento curatorial, mas ele é imprescindível no sentido da viabilidade da própria subsistência, né? Você apresenta o projeto, você dialoga para ver como é possível fazer, você dialoga como que você pode ser remunerado, você dialoga se, né, aquele conjunto de artistas funciona ou não. Então, essa diplomacia, assim, ela é um pouco... né, para mim, pelo menos, que trabalho dessa forma, ela é uma condição para a coisa acontecer. Senão, eu não posso dizer você entra, você não entra, como, sei lá, um curador de um museu pode definir, né? Então, eu acho que, claro que tem um lugar de quem está enunciando algo, então isso tem um poder que você, né? Você tem ali um espaço, uma possibilidade de mostrar algo. Para mostrar algo você não mostra outras coisas, mas eu acho que de fato isso é na minha vivência, um aspecto muito pequeno da curadoria. É muito mais negociação e mediação do que poder, assim, nesse lugar de um poder de decisão, né, de quem entra e quem não entra. Eu me lembro que eu
os primeiros contatos que eu tive com você não foi exatamente com você, mas através dos seus textos, né? Então é muito interessante observar esse olhar que você tem de realmente esse diálogo, ele aparece também nos seus textos, né? Nunca em nenhum momento algo que seja afirmativo ou definitivo, né? Sempre convida o espectador, o leitor a pensar junto com você, né? Quer dizer, é legal que você estende esse diálogo para além do artista com o público também, né? Sim. Eu acho que sim, né? Eu acho que e tem uma coisa que é de fato... Primeiro, de fato, assumir um lugar do não saber, né? Assim, tá confortável nesse lugar de quem não sabe, né? Que eu acho que é desafiador, porque a gente é convocado o tempo todo a se posicionar como se soubesse, mas, por outro lado, é muito importante para, por exemplo, ter uma prática onde você tenha construa um texto, né? Que tenha a função de mediar ali um encontro com uma obra de um artista, né? De forma que você não diga, né, não limite a recepção da obra a uma verdade que você deteria, né? Não são textos que, né, que tenham essa ideia do argumento de uma autoridade naquela obra, né? Eu partilho inquietudes que a obra despertou, elementos informativos que eu acho que em alguns casos é importante, né, que isso esteja acessível de alguma forma para o público, né, mas eu realmente sinto que essa questão do estar confortável num lugar de não saber é alguma coisa que, né, que faz com que o meu trabalho saia como ele sai, sabe, porque realmente né, alguma coisa. Agora, claro, né, que assim, eu estudei muito, eu tenho repertório, né, é um não saber no sentido, não de que eu não tenha estudado, mas no sentido de estar o tempo todo colocando sob suspeita o meu próprio olhar. Você, né? se disponibilizar, né? Também. Isso é muito interessante. E você, assim, o primeiro convite que você é feito para você exercer o trabalho como curador, já é um convite assim, formal? Você inicia já nessa vamos dizer assim, função, ou foi algo mais orgânico? Sim. Não, então, eu acho assim, quando eu, né, às vezes em que eu precisei pensar e escrever sobre, né, a minha história, assim, eu acho que teve uma coincidência mais ou menos, que foi esse trabalho, né, que eu fiz essa curadoria junto com um colega meu, irmão, de uma mostra do Farok Numan. E um pouco depois eu trabalhei num festival de cinema que tem no Rio, chamado Curta Cinema, que é o festival de curta-metragem, e eu fiz assistência de programação, né, que era uma espécie de curador assistente. Hoje chamariam provavelmente de curador assistente. Ou co-curador, tem umas... E ali era um trabalho muito mais, né, assim, mão na massa mesmo, de estar fazendo os contatos com os realizadores, né, não era nada assim muito, né, de sustento, até porque era um festival que tinha uma dimensão de, né, já tinha era curta-metragem e tinha um comitê de seleção, então era mais realmente essa coisa de, né, pensar ali os programas, que filme vai junto com o quê, e entrar em contato, né? Então acho que ali foi um pouco como começou, mas aí teve um intervalo grande porque eu, né, fui estudar fora de novo. Aí nesse segundo período que eu fui estudar fora, né, fui fazer um doutorado, aí eu já tinha um certo interesse, né, já tinha feito um curso no Rio com o Bernardo José de Souza e a Michele Sommer, então já tinha um certo olhar assim, para a questão, né, de história das exposições, desse trabalho junto com o artista, dessa, né, de estar ali vendo no ateliê como que a coisa acontece, né, e aí esses anos que eu fiquei fora, eu fiz um pouco disso, sabe, me mudava de cidade, buscava quem eram os artistas, visitava, né, fiz vários amigos, né,
E aí, quando eu estava já me aproximando ali do meio do doutorado, eu comecei a pensar projetos meus e tentar viabilizar esses projetos de alguma forma, né? Então eu comecei enviando projetos assim para as galerias das universidades, que era a instituição na qual eu já tinha uma entrada. Então eu fiz na galeria da UF uma mostra, né, que acho que foi a primeira mostra assim, que eu propus tudo do começo e fiz a gestão de tudo, que era uma mostra, uma exposição chamada Animal Star, né, que é uma expressão, um conceito do Jacques Derrida. E era uma exposição de 4 artistas, mulheres, né, algumas delas minhas amigas. Então era a Raquel Nava, de Brasília, a Milena Travassos, de Recife, a Camila Soato e a Júlia Debassi, que na época morava no Rio, né? Então, assim, eu estava estudando o texto do Derrida, me deparei com essa noção, né? Aí eu fui me lembrando, né, de artistas que trabalhavam com o tema da animalidade e as diferentes formas como isso aparecia, e propus esse primeiro projeto que aconteceu, que foi super legal. E aí depois eu, enfim, comecei a fazer de forma mais sistemática, né, para várias outras instituições. E é isso, assim. Aí a partir dali eu comecei a, de fato, conciliar uma prática mais sistemática de escrever projeto, mandar para a instituição, mandar para a galeria, ir atrás, né? E acho que foi isso, assim, mas não foi nunca... Tipo assim, eu não queria ser curador, sabe? Não foi uma coisa programada ou projetada ou planejada, né? Ela aconteceu de modo até orgânico, né? Um pouco. Até, inclusive, assim, eu acho que às vezes, né? Claro, hoje realmente é um pouco... Né, eu não estou na universidade e, de fato, assim, eu vivo, né, do ponto de vista da minha manutenção material do meu trabalho como curador. Mas, enquanto eu estive na universidade, por exemplo, para mim, a noção de pesquisador dava conta muito bem do conjunto das coisas que eu fazia, inclusive a organização de exposições, porque eu acho que a pesquisa está no cerne, né, disso. Então... E é muito bonito porque... Na verdade, a tua base é o conhecimento, né? É a partir de um saber, aquela coisa, como você falou, é o saber que eu nada sei, né? E é a partir daí que você constrói o teu processo de pesquisa, de seleção, de curadoria. Sim. Eu acho que sim, que é um... né, agora, claro, sempre eu acho que, né, quando eu olho para a maneira como eu fui... Né, quando eu olho para as exposições que eu fiz, eu acho que tem um certo modo de operação que se repete de alguma forma, né? Porque a gente repete. Tem os temas que são recorrentes do teu repertório, da sua pesquisa, que você vai sempre a eles, né? E, por exemplo, a relação das artes visuais com a literatura ou com a psicanálise, né? Então, né, de uns anos para cá, quase tudo vem... Né, ou tá nesse lugar, assim, uma certa ênfase na questão da criação, né, mais do que propriamente na questão formal ou simbólica ou representacional da obra, né? Eu acho que isso também é alguma coisa que singulariza, né, a minha prática, assim. Eu realmente, o que me interessa num trabalho está muito mais no campo de como que ele se insere, né, na economia psíquica e subjetiva do artista, do que propriamente se ele é um trabalho perfeito do ponto de vista formal, sabe? Então, eu acho que eu fui conseguindo ao longo, né, do tempo construir um olhar a partir daquelas questões que me interessavam, inclusive fora
do campo da arte, como é o caso da psicanálise. É claro que eu não acho que a obra de um artista seja redutível à sua biografia ou à sua subjetividade. Sempre há algo, né, que transborda disso. Mas eu acho que tem uma beleza muito grande, né, quando a gente consegue olhar, por exemplo, a produção de um artista, né, e ver nessa produção não aquilo que ele intencionalmente, né, costurou como sentido. Por exemplo, a ideia da série, né? O artista, vou fazer uma exposição dessa série do artista. Eu acho que isso é possível, mas eu acho que é muito interessante quando você olha para um artista e vê em obras muito diferentes um gesto que se repete e que não está na superfície da obra, mas que está um pouco na maneira. Como é que você compõe, né? Você compõe por acoplamento, você compõe por sobreposição, você compõe, né, numa relação com a linguagem, né? E isso pode assumir formas muito diferentes, né? Então, de alguma forma, conseguir mediar aquilo que não está na superfície do trabalho, mas que está no gesto que engendra toda a poética do artista, isso eu acho que é um pouco, né, o que me fascina e que cria um pouco também uma espécie de continuidade, né, entre esse trabalho, né, da organização da exposição e esse trabalho do acompanhamento crítico, né, que você faz com o artista 1 a 1, né? Você vai lá cada 15 dias ou toda semana, depende do artista, e você vê no ateliê o que ele está fazendo e ele mostra e fala. Então tem ali uma possibilidade de entender o trabalho, né, enfim, de uma forma mais profunda, né, diferente de quando a gente também trabalhamos assim, né, é uma contingência. Quando a gente recebe um PDF com um conjunto de obras, a gente precisa escolher uma, né, muito, né, o que orienta essa seleção é muito diferente do que orienta uma seleção quando você tem a possibilidade de trabalhar, né, ao longo do tempo com um artista. E acho que essa ideia porque também tem essa questão, né, pensando na relação do curador com o artista, de você olhar o trabalho do outro e o outro me permitir que a sua obra seja objeto de atenção ou de uma crítica, de uma reflexão que não a dele, né? Sim. Eu acho que o curador, ele encarna um pouco esse lugar, né, desse outro olhar, e de um olhar, né, em tese, né, especializado, um olhar de alguém que vê muitas outras coisas, de alguém que lê muitas outras coisas, né? Mas eu acho que é interessante, né, e aí eu sinto que realmente a psicanálise tem assim, tem me ajudado nisso, né? Que é a de você não olhar nesse lugar, assim, né? Do julgamento ou do consultor ou como alguém que sabe, mas olhar de uma maneira que você ajude o outro, né? O próprio artista a ver o que ele está fazendo, né? Então é criar condições para que no próprio encontro com o artista ele se dê conta, né, de coisas que, enfim, né, um pouco o procedimento, né, da associação livre. Ele vai falando, vai mostrando, e você sublinha uma coisa, destaca outra coisa, né, assinala um aspecto ali do trabalho, né, e isso vai construindo, né, vai mudando, né, eu acredito, essa é a minha aposta, o próprio, né, a própria relação do artista com o trabalho. Você tem construído ao longo desse caminho o hábito de acompanhar a produção dos artistas, artistas que você sempre acompanha a produção, como vai caminhando, independente de você ter uma proximidade ou não com ele, mas de acompanhar algumas trajetórias? Sim. Sim, tem os artistas, né, enfim, que me contratam para isso, né, e tem artistas que eu acompanho porque são, enfim, né, tem trabalhos que me interessam, né, e aí é um acompanhamento, claro, né, não tem a periodicidade né, desses que eu acompanho profissionalmente,
Mas tem a coisa de vou em toda exposição que acontece, né? Tem assim, alguns artistas que eu realmente gosto muito de ver assim, o caminho, o percurso que o trabalho vai fazendo, sabe? E é muito bom quando você às vezes acompanha e você percebe que teve uma mudança no processo, né? Ele atinge um ponto de maturidade ou de domínio do seu fazer que vai para um outro caminho, né? Sim. Né, eu acho que tem um pouco desse movimento, né, que é sempre a posteriori, né, de produzir o sentido. Eu acho que é muito interessante quando a gente vê um trabalho mais recente de um artista e aí a gente entende de outra forma alguma coisa que ele fez 20 anos atrás, sabe? Eu acho que isso, né, também é algo que eu acho que a psicanálise acabou me dando, né, que é isso de que o sentido ele se produz a posteriori, né? Então, enquanto você está produzindo, eu sempre falo isso para os artistas que eu acompanho, né? Eu falo assim, eu acho que a criação ela precisa ser livre, né? Você precisa, de fato, fazer aquilo que te der na telha. Isso não significa que depois, né, quando você olhar para o trabalho, tudo o que você fez, você vai integrar nisso que você vai chamar da tua obra, né? Então, assim, eu acho que você precisa fazer e depois olhar para o que você fez e produzir um sentido, né, para isso, né? E eu acho que isso é alguma coisa né, que diz né, disso que me interessa muito, que é o próprio processo de criação, sabe? Eu acho, né, claro que eu acho que a arte ela tem nela um potencial de comunicação, de produção de afeto, né, de sensorialidade, né, formal, mas realmente assim o que me fascina é o fato, né, de que existe ali uma pessoa que acorda e vai fazer uma coisa que ninguém pediu ela para fazer, que ele não sabe se vai dar certo, se vai ser exposta, se vai vender, se ele vai ficar rico, se ele vai morrer na miséria, né? E ele não consegue não fazer, ele não pode não fazer. Então, acho que aí tem alguma coisa, né, que, enfim, que para mim é a grande beleza, né? Claro que vão ter trabalhos, né, que vão me tocar mais, ou que eu vou gostar mais do que outros, mas eu acho que essa atitude do artista é muito fascinante, né? Claro que hoje eu acho que isso tem né, hoje tem várias outras mediações, né? Tem rede social, tem um culto né, da visibilidade, da personalidade, mas ainda assim eu não acho que seja algo que o artista possa não fazer, sabe? E é incrível porque a gente uma certa que meio que a gente anda numa corda bamba, porque eu concordo com você nessa perspectiva, mas a gente tem sempre que ter um cuidado para não cair uma percepção do outro de um olhar romantizado, que não é isso. Né? Eu gosto muito de usar a figura quando o artista ele produz, ele joga uma pedrinha que reverbera em ondas na água, né? É um pouco essa a ideia, se comunicar com o outro, né? Esse anseio que ele não sabe exatamente o que é, mas que ele vai comunicar com o outro, esse anseio que vai estar traduzindo uma obra. E nós temos recentemente, acho que 2 grandes movimentos que têm atravessado. Eu queria ver o que você pode compartilhar com a gente. A questão da pandemia, né, que acho que foi um grande atravessamento que teve impacto em vários segmentos, na arte inclusive, e a questão desse mundo digital, de rede social, em que a questão do like, entendeu? Dos viewers e outras coisas. Também toda essa nomenclatura, né, que vem no paralelo, né? Sim. Assim, então, eu acho que bom, a pandemia né, foi uma catástrofe, né? Eu acho que foi um momento ali muito difícil para, né, para os artistas, né, para a sociedade, né, para todo mundo,
né, e para os artistas, inclusive, acho que teve uma... Né, eu não fiz esse trabalho de olhar para a produção desse período e ver assim, o que marcou ali, mas de alguma forma eu acho que pensar a pandemia e a questão das mídias digitais, né, juntas, né, eu acho que foi um período em que a gente teve uma experimentação, né, essa coisa do trabalho feito em casa, sem grandes produções, né, que eu acho que mostra um pouco a insistência dessa questão da criação, né. Agora, a questão das mídias digitais, de forma mais específica, eu acho assim que é um elemento, né, tem uma história, e isso eu acho que outras gerações trabalharam, né, com mídias, né, com outras mídias, né. Eu me lembro de uma exposição que eu vi no Sesc Pompeia, muito bonita, com uma curadoria da Ana Maria Maia, né, que era com artistas, né, ali dos anos 70 que trabalhavam com a mídia de massa, então jornal, televisão, né. Então acho assim, o artista ele vai ser essa figura que ele vai estar sempre, né, friccionando a paisagem midiática, cognitiva, hegemônica, né. Então acho muito interessante que a gente tenha, sei lá, o Von Hack, que experimenta dentro da própria plataforma, né, a criação ali de uma poética, de uma, né, de uma obra, né. Qual a obra que é possível dentro do Instagram, por exemplo, né. Eu acho que o artista tem um pouco esse papel, né. Ele é alguém que usa as mídias, né, subvertendo ou com uma atenção, né, formal, singular ao funcionamento do próprio aparato, né. Então eu acho que tem uma... né, claro, tem muitas questões ali da plataforma, da própria questão dos direitos autorais, né, enfim, acho que tem uma série de temas para serem debatidos nesse sentido. Mas eu acho que o que o artista faz, né, com né, o que vai acontecendo, seja no plano, né, da pandemia, por exemplo, né, que a gente teve uma série de ações do Moreira Salles, né, tiveram grandes filmes, né, vídeos de artista produzidos nesse período, seja nesse contexto digital também. Eu acho que eles vão trabalhando com isso, né? Não apesar disso, mas agora, claro, acho que tem uma espécie assim de uma cafetinagem da criação artística pelas plataformas. Isso, né, claro, você vai numa exposição de pintura e você já viu tudo, né? Claro que não é a mesma coisa que você vê no Instagram e você vê na galeria, mas assim, tem né, um super compartilhamento que eu acho que incide na experiência que a gente tem com a arte, né? Por exemplo, a própria questão da surpresa, né? É muito difícil você se surpreender com qualquer coisa, porque tudo você já viu na internet, você vai porque você viu na internet, né? No Instagram. Que acho que, como você está colocando, quer dizer, tem um dado que é pensar essas mídias, essa lógica como ferramenta, né? E ao mesmo tempo pensando enquanto público, como é que isso de repente não cria uma ruptura com a experiência com obras de arte, né? Porque ainda essas mídias estão sendo apropriadas, quer dizer, ainda tem um caráter muito experimental de como isso, talvez vídeo hoje esteja consolidado como uma forma de expressão, mas por exemplo, internet, ou mesmo Instagram, como você colocou, tem ainda uma experimentação, né? E a gente fica muito mais, de repente, sujeito a do que ainda em condição de ter uma produção que circule. Então, assim, acho que mais do que como ferramenta, eu acho interessante pensar, né, a cultura digital, num sentido ampliado, como uma linguagem, né? Então, por exemplo, eu acho que o que o Gustavo Von Hack faz, né, ele não está usando a rede para
divulgar algo que ele faz fora dela, como a gente vê, sei lá, inúmeros pintores. E acho que tem que postar, porque é importante, porque dá visibilidade, mas eu acho que o que ele faz ali, que eu acho interessante, é que ele cria a partir, né, da linguagem, né, do meme, do vídeo curto, do carrossel no Instagram, né? Então, assim, tem os aspectos constitutivos da plataforma, né? O fato, por exemplo, de que o Instagram colocou ali o carrossel, né? Isso faz com que ele possa produzir sentido, né? Ironia, deboche, crítica social, a partir de um conjunto de diferentes materiais coletados na internet, memes, vídeos, notícias, que a gente vai passando para o lado e vendo, né? Então, assim, tem um uso ali que, de fato, investiga a cultura digital como linguagem, né? Eu acho que isso E na pandemia foi muito interessante a gente ver, primeiro, como que as instituições brasileiras, né, estavam despreparadas para lidar com a linguagem digital, né? A gente teve um monte de viewing room, que era o 3D de uma sala com as pinturas colocadas na parede, né? E isso é, assim, um desserviço, né? Pois é, porque só te confronta com a ausência do espaço, né? E te reforça ainda mais essa sensação de isolamento, né? Então, assim, foram poucas as iniciativas, e na época, né, quando a pandemia começou, eu estava, inclusive, eu era professor substituto na Unifesp, no Departamento de História da Arte, eu dava o laboratório de curadoria e mediação, e a gente fez um trabalho que era justamente de fazer uma espécie de observatório dessas iniciativas que aconteceram durante a pandemia, né? E eram poucos os projetos que você realmente falava assim, não, esse realmente criou, né, uma coisa, né, digital, né? Sem essa nostalgia do cubo branco, né, do 3D. Então, eu acho que isso é uma diferença importante na maneira como a gente pensa a relação da arte com a tecnologia e com a cultura digital, né? Nós conversamos com o do satélite, com o Edson Pavone, que é um artista que tem um trabalho que ele já vai para, né, um outro campo, e desse campo de tecnologia que a produção dele como artista começa. Um pouco na linha do que você está comentando, né? Sim. Eu tenho alguma dificuldade ainda em fazer essa compreensão, mas é fascinante quando a gente percebe, né? E o quanto isso tem um alcance maior também, né? Sim. Eu acho, né? E eu acho, assim, que a tecnologia, ela, né, claro que ela não, né, assim, tem uma ideia que eu acho muito boa de que, assim, a tecnologia, ela não é boa nem é ruim, mas ela também não é neutra, né? Então a gente precisa, de fato, né, entender caso a caso o que a gente ganha, o que a gente perde, né, em cada contexto. Eu acho que o cenário atual da internet, né, da cultura digital, ele está muito empobrecido porque a gente tem, né, as plataformas que são latifúndios, né, da nossa atenção, e que é muito diferente do que a gente experimentou na primeira, né, geração da internet, que era toda aquela questão do hipertexto, da horizontalidade, de você ter uma errância nesse espaço, né? Então eu acho que tem questões que a cultura digital contemporânea, né, nos desafiam a pensar, toda essa, né, essa concentração, né, de capital nas plataformas, mas por outro lado, eu acho que, por exemplo, o próprio trabalho do Edson Pavone, né, vai abordar a questão tecnológica, né, e vai elaborar uma série de questões de ordem mística, religiosa, sabe? Então eu acho que a tecnologia, ela precisa também ser desalienada da cultura, né? A tecnologia é cultura, não é assim, existe a cultura
e existe a tecnologia, né? A tecnologia nos ajuda a entender muitas coisas, e não só como ferramenta, mas como cultura, né? Então eu acho que com certeza esse é um tema central, né, na arte, né, na arte contemporânea. Eu acho que sim. E você atuando, quer dizer, como curador independente, a gente tem um universo do circuito de arte, você tem as instituições. Como funciona um circuito que está cada vez mais, de certo modo, pautado pelo mercado em alguns momentos? Então, como é esse movimento de conseguir desenvolver projetos, trabalhos? Cara, é uma guerrilha, né? Assim, não é fácil você... né, eu acho que né, que você tem que... Ali, primeiro, eu acho que você tem que ter essa né, consciência, assim, de que você precisa disputar esses espaços. Então, assim, saiu um edital, né, você sabe, é carta marcada. Não, esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento que eu acho que nem... né, pode ser, muitas vezes mas eu acho que como, né, o curador entendido como alguém né, assim, da classe trabalhadora, que vive do próprio trabalho, que precisa viabilizar a própria existência, precisa inscrever, porque assim, existem alguns canais, né, dentro do sistema. Você tem os editais, que são, né, com todos os problemas que eles têm, os mais, me parece, né, democráticos, porque eles são lançados publicamente. Qualquer pessoa que atenda os requisitos pode submeter um projeto e ser avaliado. Depois você tem, né, por exemplo, todo o circuito das galerias, que são muito baseados ali nas relações que você tem, né? As pessoas, algumas veem seu trabalho, te chamam, outras você conhece, né? Ou o artista te chama para fazer a individual dele, e aí você conhece o galerista, depois você faz um projeto ali de uma coletiva, né? E as instituições bater na porta e apresentar o projeto e captar. Então, assim, eu acho que é importante, assim, conseguir chegar num equilíbrio, né, de investimento da sua força de trabalho, né, onde você não se transforme num relações públicas que só fica jantando com galerista, mas também não se transforme né, num curador de gabinete que fica só preenchendo Excel para os editais, né, e também não se transforme num vendedor de enciclopédia que vai batendo num museu, no outro museu, no outro museu. Acho que é importante conseguir equilibrar isso. E assim, né, como todo profissional liberal, né, assim, o curador, ele depende muito das relações que ele tem, né? Então, né, é óbvio que a gente pode fazer muitas críticas a esse modelo dentro, né, do nosso país, que é um país né, colonial, de capitanias hereditárias, onde você tem uma concentração do capital econômico e do capital cultural, né, em bolhas muito limitadas. Mas essa é a realidade do profissional liberal. O psicanalista não é muito diferente, o médico não é muito diferente, as pessoas te indicam e é assim que você faz a sua vida profissional, né? Então, assim, por um lado, né, isso não tem muito mistério, sabe? É mais uma profissão, mais um profissional liberal, né, dentro do mundo capitalista. E você vê esse cenário que nós estamos agora, até porque nós estamos gravando agora num momento de viradas de ano, quer dizer, pensando perspectivas, né, para o cenário. O Brasil hoje tem assim, os museus ampliando os espaços, grandes exposições, as feiras de arte, né? Há uma tendência a gente poder tentar olhar isso como algo positivo, né? Mas com suas nuances que tem que ter um olhar um pouco crítico. Então eu tendo a observar como algo que possa criar possibilidades, né, para o campo profissional, para os artistas também. Você percebe de uma outra forma? Ou... Não,
Não, eu acho acho que sim, acho que é importante, acho que diz, né, esses processos todos que a gente está vendo, eu acho que diz de uma profissionalização do campo da arte, o que eu acho muito bom, né, porque viabiliza que as pessoas vivam dos seus trabalhos, né, o que né, se a gente pega as gerações dos artistas dos anos 70, isso não era uma questão, porque quem produzia, quem fazia, quem tinha galera, todo mundo rico, sabe? Então, eu acho muito importante que, de fato, haja essa profissionalização, né? Por outro lado, né, eu acho que você colocou muito bem, assim, né? Eu acho que a gente precisa estar sempre com cuidado, né? Porque, assim, o capital, ele é um trator, sabe? Ele transforma tudo em monocultura, sabe? Então, se você não... Né, por outro lado, eu acho assim, que é próprio da arte estar o tempo todo, né, esgarçando esse limite, provocando esse limite, né? O risco que eu vejo, né, com essa... né, eu acho que com esse aumento da concentração de capital nesse 1%, é que você pode cair numa coisa um pouco cínica, né? Porque, assim, qual é a possibilidade que o artista tem de fazer uma crítica, né, efetiva, contundente, né, que de fato produza uma transformação no sistema, né, se ele está penhorado ali dentro daquela que tem o monopólio, né, os 1% de colecionador, né, da população brasileira que coleciona né, é banqueira, por exemplo. Né? A gente tem grandes colecionadores banqueiros. Né? Aí você vai fazer uma crítica do capital financeiro, né, na sua obra, né, super política, que vai entrar na coleção desse banco. Né? É claro que você, como artista, tem que ser remunerado, é claro que o trabalho tem que chegar ali, mas eu acho que, né, essa concentração tão radical e a ausência de um colecionismo de classe média no Brasil faz com que o artista fique nesse impasse, que ele seja engolido por um circuito cínico. Né? Porque desculpa se interromper, mas essa ideia do colecionismo que eu até na minha pesquisa procuro abordar, porque quando a gente fala assim, todos podem colecionar, veja bem, por exemplo, quando eu olho quem é o colecionador que eu visualizo, é exatamente essa pessoa que ela pode comprar essa obra provocativa, não importa qual seja o valor dela, porque não há uma preocupação se essa obra hoje vale, sei lá, 10 mil, o ano que vem vai valer 5, por exemplo. Que não há esta preocupação, essa coisa vai ser adquirida e fica no tempo, ela entra nessa malha invisível, né? Do circuito que não circula, na verdade. Então, você acha que a possibilidade de a gente vislumbrar num outro momento ainda essa ideia do colecionismo de um mercado que saia desse grupo tão restrito? Olha, eu não sei, assim, eu acho que seria interessante, né, porque eu acho, né, quando, né, esse período em que eu morei fora, né, claro que os países europeus têm milhões de problemas, têm uma história, assim, de predação colonial, extrativismo horrorosa, mas, assim, você tem um trabalho de educação das classes médias, né, francesas ou italianas, que faz com que elas se sintam, né, estimuladas a colocar o dinheiro delas em algumas obras, né? Não só porque são bens patrimoniais, mas também porque é uma maneira de fazer com que a cena artística siga acompanhando, né? Siga acontecendo ali naquela região. É aquela coisa da figura do artista local, da galeria local, da instituição local, né? Que ainda no Brasil, acho que isso avançou um pouco, mas precisa avançar mais, né? Porque eu acho que tem uma questão né, de educação e de fato desse divórcio entre o capital econômico e o capital cultural que marca a nossa classe média alta, né? Você vai na casa de
né, de um dentista, de um médico, né, fora da nossa bolha, e você vai ter assim, um carro caríssimo na garagem, você vai ter um monte sei lá, de bolsa de marca, e você não vai ter uma gravura do Clube de Coleção do MAN, que é, né, que é uma instituição aqui que tem um programa para manter a própria instituição, que é um programa, né, acessível para esse público, né? E você não vai ter. Então, assim, é claro que eu acho que o Brasil é um país muito desigual e parece um delírio a gente discutir acessibilidade ao colecionismo. Por outro lado, o que faz com que essas pessoas não colecionem não é a falta de dinheiro, porque você compra uma pintura de um jovem artista por R$8.000, parcelado em 12 vezes, sabe? Uhum. Não é isso, né? É de fato, né? A pessoa não ter sido exposta a isso como uma possibilidade. Uma perda, né, de sensibilidade, né? Eu acho que nem imagina, assim, se você fizer uma pesquisa, eu acho, no Brasil hoje, sei lá, você vai na exposição dos Gêmeos na Pinacoteca e pergunta ali para aquelas pessoas se elas sabem que aquelas obras podem ser adquiridas. Tipo, acho que a maioria não vai achar que vai ficar surpresa. Vai falar assim, como assim? Né? E não só, assim, pessoas, sei lá, periféricas. Sim. Não, pessoas do nosso círculo. Um engenheiro, um dentista. Né? Não é óbvio, né, que o que a gente vê no museu possa ser comprado. E que muitas das coisas que estão nos museus europeus, por exemplo, foram comprados por profissionais liberais que tinham ali, depois morreram, doaram, né? Os acervos nacionais, eles vão se constituindo a partir dos colecionismos privados. Sim. Né? Então, eu acho muito empobrecedor que a gente deixe que esses acervos do futuro sejam construídos por banqueiros, sabe? Por banqueiros, por pessoas da mineração, né? Então, assim, eu realmente sinto que seria muito importante, né, quando a gente discute mercado, né, que a gente discute isso, a ampliação desse mercado. E aí eu queria colocar mais uma camada nessa que é uma coisa que também que eu venho me confrontando, é a questão das pautas. Então, a questão agora das mudanças climáticas, questões de gênero, de raça, de ancestralidade, questão até da religiosidade, de repente, que vão sendo incorporadas ou visibilizadas dentro da questão da arte. E como isso ainda tem um discurso de que é uma coisa passageira. Né? E eu entendo que hoje a questão de curadoria ela passa por ter esse olhar sobre essas questões também. Independente de se a proposta, a pesquisa, algum desses assuntos ele é mais presente naquele momento, mas é algo que tem que perpassar a mente da curadoria, do grupo no entorno. E ainda existe como dizer assim, uma resistência em relação a isso. Sim. Né? Que nesse processo de empobrecimento também que eu vejo por um outro lado que me preocupa um pouco. Sim. Né? Então, eu acho que esses debates, né, todos em torno dessas pautas, eu acho que ele só evidencia, né, que a arte, né, o campo artístico, o campo cultural no sentido mais amplo, é um campo de batalha, sabe? Então, assim, você tem... E é um campo de batalha, né, onde você vai ter essas figuras, né, de uma elite cultural né, branca, né, tradicional, enfim, aqui em São Paulo isso é muito, talvez, mais evidente do que em outros lugares do Brasil, né, que vão, né, desqualificar, né, essas pautas como se tratasse ali de um empobrecimento estético, né? Já não estamos mais falando na forma, já não estamos mais discutindo,
né, questões da modernidade pictórica, estamos fazendo pintura, né, retratos de pessoas negras, por exemplo, né? Então acho que isso né, isso diz, né, justamente do fato de que essa elite não vai arredar o pé dos espaços de poder que ela conquistou facilmente, né? Por outro lado, você tem um mercado que vê, né, em qualquer novidade dentro dessa agenda um potencial de mercado, né? E aí você tem de novo cafetinagem, né? Extração de mais-valia do artista preto pelo mercado, né? E do artista, né, por exemplo, preto ou indígena ou mulher, né, ou trans, né, mas uma extração num lugar muito específico, né, porque se você ouve artistas, né, de grande reconhecimento, como por exemplo Maxwell Alexandre, né, ele conta em mais de uma entrevista dele sobre a dificuldade de emplacar institucionalmente e comercialmente a parte da produção dele que é uma parte mais abstrata, conceitual, que não são as pinturas, né, das figuras negras, né? Então tem também uma tentativa, né, de assimilar e de capitalizar essa produção, mas assimilar essa produção a partir de uma fantasia, né, no caso da questão racial, por exemplo, né, de uma fantasia da branquitude do que seria uma arte produzida, né, por um artista negro, né? Quando você tem artistas, né, artistas negros produzindo arte conceitual, esculturas informais, enfim, né, um espectro enorme de vídeo, né? Então eu acho que de fato é um terreno espinhoso, mas eu pessoalmente vejo com muito bons olhos as tretas que surgem, né, da presença desses atores no circuito, né? Eu acho que há 10 anos atrás seria impensável a gente entrar no MASP e ver um trabalho da Aventura Profana. Sim. Né? Essa figura não existia, sabe? Então eu acho que além, né, dela especificamente ser uma artista que eu acho que uma das melhores que a gente tem hoje, né, eu acho que é muito interessante que isso, né, que tenha se transformado a esse ponto, né? Temos possibilidades interessantes no horizonte, então, né? Sim, eu acho que sim. E eu acho que né, assim, eu acho que é próprio da arte abrir essas fissuras no sistema o tempo todo. E é isso, e é dinâmico, né? Você abre a fissura, vem o capital, tenta assimilar como produto, assimilar, né? Tenta homogeneizar, aí vai dizer, artista negro produz retrato de personagens históricos negros, aí tenta homogeneizar. Aí vem o outro e vai lá e fura de novo isso. Eu acho que o trabalho do artista, né, é esse, né, constante, essa insistência no alargamento das possibilidades culturais do nosso tempo, né? Então é um pouco por aí que eu vejo. Queria explorar mais um pouco, você falou do seu olhar, para onde você, quando você pesquisa, você falou da questão da psicanálise, do processo de criação, mas o que mais te motiva quando você vai olhar a produção de um artista, faz a pesquisa, por onde que você caminha? Então, assim, eu gosto muito, né, eu tenho uma certa obsessão por esse lugar do não saber, né, que eu acho que eu sou muito seduzido por artistas que produzem coisas que eu não entendo, né, coisas que eu não sou capaz de imediatamente, né, reconhecer e passar adiante. Eu também gosto muito de artistas, né, de trabalhos que parece que todo mundo entendeu,
mas que eu acho que talvez as pessoas tenham passado muito rapidamente pelo trabalho, né? Seja porque viram e consagraram, ou porque viram e disseram que não tinha qualidade. Eu acho que tem uma pressa que é própria também do nosso tempo, de olhar para tudo muito rapidamente e achar que ou que entendeu ou que não entendeu, e se não entendeu, vamos embora. Né? Mas eu gosto muito desses dois... quando acontecem essas duas coisas, quando eu vejo um trabalho que me seduz, mas que eu não entendo, e quando eu vejo um trabalho que eu acho que entendi, mas aí eu me dou conta de que tem algo ali que não foi suficientemente explorado, que tem, né, que tem uma reserva de arte naquilo ali. Sabe? Tem camadas ali a ser descobertas. Sim. Sim. Mas isso de não entender, eu acho que é muito... Né, tem vários artistas contemporâneos que têm um trabalho assim que... às vezes é no limite assim, do não entender e de quase ser algo, né, repulsivo. Assim, né? Eu penso, sei lá, no Barsuglia, que é um pintor, né, do Rio, que tem todo um trabalho assim, muito irreverente e muito... né, assim, muito bem-humorado, mas com uma formalização que é um pouco perturbadora para mim, e que eu não... Né, sei lá, você me pedisse para escrever um texto, né, claro que em algum momento esse texto ia sair, mas não era uma coisa assim que você ia pedir, eu ia falar assim, já sei o que eu vou falar, eu ia ter que, né, pensar, olhar de novo, né, e toda uma série de artistas, eu acho que tem trabalhado, né, nesse sentido de uma produção talvez mais informal, né, o Gilson Plano, Ana Clara Tito, Iagor Pérez, né, essa geração toda, né, tem uma obra que eu acho fascinante e que, assim, que não me toca no sentido de um entendimento, né? Ela me toca pela estranheza, né, pelo fato, né, de que algumas peças você não consegue nem entender se aquilo é viscoso ou se é sólido, né? Tem um enigma também do objeto que eu acho interessante. E é curioso porque tem uma questão, não sei se tecnicamente seria o termo mais adequado, mas essa camada, né, de não definição, mesmo assim, tem um cuidado desses artistas, né? Tem uma intencionalidade, talvez não muito clara para eles até, mas não é algo aleatório, de certa forma, né? Claro. Não, eu acho que eles estão muito implicados no processo de criação assim, acho que tem uma... Né, porque eu acho que a questão da intencionalidade, ela não pode se confundir com o controle, né? Eu acho que existem processos hoje que são quase de criação, que são quase alquímicos, no sentido de que a experiência com o material deles segue um protocolo, mas que não está orientado por um resultado final. O que interessa é aquele acontecimento material. É o processo. Né? O processo do trabalho. Então, eu acho que tem uma intenção, mas é muito diferente, né, do artista que tem um projeto na cabeça e que parte ali, que se serve do mundo, né, para chegar nesse projeto de uma forma né, muito controladora, muito, né, no limite até acho um pouco autoritário, assim, né? Mas, enfim, eu acho que isso, né, dessa abertura pro acontecimento, sabe, do trabalho, é alguma coisa a qual eu sou muito sensível, assim. Que acho também um traço que a geração anterior, ainda as gerações anteriores vinham com essa obrigação, ou essa questão de explicar o trabalho, né? Ter um discurso, uma narrativa a partir da sua produção. E eu percebo que essa geração que vem agora, ele já vem muito claramente consigo mesmo qual é o seu processo.
Então não tem essa preocupação de dar uma explicação sobre a obra. Ele vai compartilhar o que ele faz, o que ele pensa, mas não é necessariamente algo que vá ser explicativo. E deixa em aberto, a gente vai conversando essa questão do diálogo, para que o outro possa olhar e acrescentar e trocar a partir da produção, né? Sim. Porque eu acho que, né, não se trata de... Né, o que a gente espera da fala de um artista não é nem uma explicação, nem uma justificação de por que ele fez isso ou fez aquilo. Né, a gente, né, pelo menos o meu interesse está muito em entender, né, o ambiente sensível e subjetivo no qual aquela obra se fez possível. Né? E eu acho que existem muitas maneiras de dar acesso a isso, né? Tem um projeto que eu gosto muito de uma galeria mexicana que se chama Curimansuto, é uma grande galeria, e eles têm no Spotify, por exemplo, uma série de playlists dos artistas, né? Então, por exemplo, tem um artista, o Iñaki Bonilhas, que é um artista que trabalha, né, com fotografia, né, fotos, imagens de arquivo, memória, né, e ele fez lá uma playlist no contexto de uma residência que ele fez na casa do Barragán, né, e aí ele pesquisou os vinis do Barragán e viu as músicas que o Barragán tinha marcado no vinil para tocar nas festas que ele fazia. Então, ele vai para a casa do Barragán fazer uma residência, vai desenvolver uma série de trabalhos ali, e nesse processo se precipita essa experiência, né, sonora de uma playlist muito interessante que ajuda a gente a entender né, mais até do que entender, mas se deslocar para esse ambiente onde esse trabalho se fez possível, sabe? Então, e aí tem vários, tem playlist do Gabriel Orozco, tem de vários artistas ali que a galeria representa, né? Então eu acho que também é um papel importante, né, da curadoria pensar formas de mediação dos processos de criação, né, que também saia um pouco do que a gente está acostumado, né, o museu, o texto, né, expografia, texto, visita guiada, uma oficina, um programa público. Acho que tem, né, uma série o desejo do diálogo, né, de encontro ao outro, né? E tem muitos formatos possíveis para se fazer isso hoje, né? Eu acho. O que você veria adiante? O que você vê adiante? Olha, eu acho que adiante a gente tem grandes desafios, né, pela frente, porque eu de fato acho que, né, a crise climática ela coloca, né, desafios que são de fato muito novos para nós, né, e que são desafios que possuem uma materialidade irredutível, né, assim, a gente não consegue ressignificar o aumento do oceano simbolicamente, né? A gente de fato vai ter que lidar com essa água subindo, a gente de fato vai ter que lidar com as tormentas tropicais, né? Então eu acho que adiante eu sinto que a arte ela vai precisar cada vez mais ser capaz de transmitir, de nos convidar a essa relação com os materiais, com a matéria, né? Que é essa relação de uma escuta não ansiosa, sabe? De ver ali a matéria acontecendo, de abdicar desse lugar, né, ocidental, moderno, do controle, do extrativismo, né, do utilitarismo das formas de vida. Né? Então eu acho que a arte ela tem um papel importante aí diante dessa catástrofe, né? Ao mesmo tempo, né, em que as outras catástrofes seguem aí com os seus efeitos. Então a gente ainda não elaborou né, escravidão, a gente ainda não elaborou,
né, o genocídio dos indígenas, a gente ainda não elaborou, né, a misoginia que organiza a nossa sociedade. Então, assim, eu acho que tem todas essas questões e mais uma agora que de fato, né, enfim, muito difícil é isso, não é no campo da disputa do significado, porque tem essa materialidade indomável aí. Mas é isso. Muito bom. Queria agradecer você ter aceito o nosso convite. E é isso. Muito obrigado, Ícaro. Obrigado, Nilo. Obrigado, pessoal. Você ouviu mais um episódio do Arte Adiante, um podcast da Cheio Vazio. Ele foi apresentado pelo Nilo de Almeida, dirigido por Shunji Okazaki e produzido pela Paradoxa Cultural. Essa segunda temporada foi financiada pela Lei Paulo Gustavo, em apoio à Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo. Ouça nossos outros episódios e indique para alguém que possa se interessar pela arte contemporânea.